Use é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se rolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher. Use é alto, é residencial, é vida. É seguro tipo você. Bom dia, pessoal. Bom dia, GP às 10. Tudo bem? Bom feriado para todo mundo, né? Dia 12 de outubro, dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida também. Espero que vocês estejam aproveitando o seu feriado. E hoje também é um dia que marca os 15 anos da conquista do hexacampeonato de Michael Schumacher. Mas lá na sessão Na Garagem do Grande Prêmio, tem toda a história dessa conquista, espetacular, importantíssima, histórica, evidentemente. Foi o dia em que o Schumacher se tornou o maior piloto de todos os tempos mesmo, né? Ao superar os 5 títulos de Juan Manuel Fangio, lá em Suzuka, eu estava lá no Japão. Tá tudo contadinho lá Na Garagem, porque eu queria falar de outro assunto hoje. É um assunto que tem a ver com jornalismo. Porque ontem, no jornal O Globo, o Celso Itiberê, meu grande amigo e colega Celso Itiberê, escreveu a sua coluna semanal, tradicional coluna semanal, que tem quase 40 anos no Globo, e nos últimos parágrafos ele se despede do jornal, ele se despede dos seus leitores e informa que a coluna será descontinuada. 4 décadas de colunismo, de informação, de opinião sobre automobilismo, sobre Fórmula 1, e o Celso ontem encerrou essa trajetória no Globo. Acredito eu que não haverá uma outra coluna de automobilismo no jornal O Globo. E com isso, os grandes jornais brasileiros não têm mais colunas de automobilismo. Encerra-se definitivamente uma era no jornalismo impresso brasileiro, né? A coluna do Celso era a última dos grandes jornais. Hoje a gente tem 3 grandes jornais no Brasil, a rigor, né? A Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo. E são jornais que encolheram, diminuíram muito nos últimos anos, é claro, em termos de tiragem, circulação, leitores, a concorrência com a internet, com outros veículos de comunicação e tudo. Mas, enfim, o quarto grande jornal brasileiro, que era o Jornal do Brasil, também, ele voltou a existir, ele existe aqui no Rio de Janeiro, mas é totalmente inexpressivo, infelizmente, não tem nenhuma não tem repercussão, é uma pena. O jornalismo impresso, ele está desaparecendo. Mas no que diz respeito ao colunismo de automobilismo, em 2015, o Reginaldo Leme deixou de fazer a sua coluna no jornal O Estado de São Paulo, uma coluna também que era publicada havia décadas. Em 2016, o Fábio Seixas encerrou a sua coluna na Folha de São Paulo, que era sucessora da minha, inclusive, né? E a coluna Warm Up, que começou a ser publicada em 1993. Depois ela foi assumida pelo José Henrique Mariante com outro nome, né? E depois o Fábio Seixas que assumiu. O Fábio Seixas hoje está no Sport TV, mas durante bastante tempo ele manteve a coluna na Folha também, mas ela se encerrou em 2016, o Reginaldo em 2015 no Estadão, e agora o Celso Itiberê no Globo. É muito triste, sério, a gente constatar o fim de eras, né? E com uma data tão precisa, né? Acabou ontem a era de colunas sobre automobilismo nos grandes jornais brasileiros. Não sei se elas vão voltar um dia, né? Mas o fato é que não há mais espaço e eu fico muito triste, comovido até, de saber que o Itiberê, que era o último dos grandes colunistas, né, dos grandes jornais, encerrou essa longa caminhada, essa longa jornada. Isso mostra o quê? Mostra que o automobilismo está em baixa, mostra que o interesse das pessoas por corridas, por Fórmula 1, ele vem caindo, vem se tornando um esporte de nicho, um jornalismo de nicho, o que não é necessariamente ruim. Atinge menos gente, mas atinge pessoas teoricamente mais interessadas. E para ser bem honesto, a gente tem, por exemplo, no Grande Prêmio hoje, um público que nos acompanha muito maior do que aquele que lia as minhas colunas na Folha. Na Folha talvez, na minha época não, porque não tinha internet, né? Mas que acompanhava, por exemplo, as colunas do Reginaldo no Estadão, do Seixas na Folha, do Celso no Globo. A tiragem dos jornais, a quantidade de leitores dessas colunas, dessas áreas específicas de esporte nos jornais, vinha diminuindo. O número de leitores vinha diminuindo bastante, migrando, né,
para veículos especializados que a gente só encontra hoje na internet, porque temos mais espaço, porque temos mais disponibilidade de espaço mesmo, na verdade espaço físico, porque jornal hoje é um negócio muito caro de produzir, papel, rodar, distribuir e tudo mais. Então os jornais foram encolhendo não só em tamanho físico, como também em número de leitores. Mas ainda assim, há toda uma solenidade, né, que envolve uma coluna de jornal impresso, né, que por mais que os mais jovens acreditem que ninguém lê, tem muita gente que lê, né, e o jornal tem um peso, né, um jornal como o Globo tem um peso. E um cara como o Celso Ittiberê tem um grande peso, né? Foram anos e anos, décadas, como eu disse, cobrindo automobilismo, entregando ao seu leitor a sua sabedoria, a sua capacidade analítica, o seu estilo, a sua escrita maravilhosa. E quando eu soube ontem, através de um post do Rodrigo Matar no Instagram, que o Celso estava fazendo a sua última coluna, eu fiquei realmente muito chateado, e logo depois o Seixas me mandou um WhatsApp dizendo, olha, Flavinha, ele me chama de anão, acabou uma era, não há mais colunas de automobilismo em nenhum grande jornal brasileiro, é verdade, a do Celso era a última que restava. Bom, o que a gente tem de fazer? O que a gente pode fazer, né? Nada, o mundo está mudando muito rapidamente. Assuntos jornalísticos já surgiram e desapareceram dos jornais ao longo das décadas, dos séculos, e nem por isso o mundo parou de girar, mas não deixa de ser um sintoma, um sinal, como o pessoal gosta de dizer, é uma coisa emblemática, né? Saber que hoje nenhum grande jornal brasileiro fala de automobilismo, né? Com frequência, com regularidade, com periodicidade, né? Provavelmente, na hora que o Hamilton ganhar o Campeonato Mundial, vai sair uma nota no jornal e tal, mas aquela cobertura que existia antigamente não existe mais. Ela mudou, ela está na internet hoje. Mas ainda na internet, a gente não tem também um colunismo muito forte, né? Lá no Grande Prêmio a gente tinha várias colunas, a gente mantém hoje a do André Jung, mas eu digo colunismo forte em volume, né, em quantidade. Por quê? Porque a velocidade com que as coisas acontecem, ela quase que é um impeditivo de que se espere uma semana para falar de um assunto, né? E as colunas geralmente são semanais. Então, por exemplo, os blogs acabaram assumindo um pouco esse papel de colunismo alguns anos atrás, estão perdendo, basta ver o meu blog, eu já não tenho mais o mesmo ritmo de produção e tudo mais, eu preciso realmente entender o que eu vou fazer com o blog, como eu vou revitalizá-lo. As pessoas querem ler, não querem, tem audiência ainda, para quem que eu estou escrevendo? É difícil. As redes sociais elas começaram a ocupar esse espaço também, com textos muito curtos, com uma disseminação de informação e não informação muito grande, muito rápida, e é difícil entender para onde está indo o jornalismo, né? Mas, de qualquer maneira, fica aqui a minha reverência ao grande Celso Ittiberê, grande Celso, além de um querido amigo, um jornalista de uma enorme competência, de uma enorme seriedade, de uma enorme dignidade, com quem eu convivi durante muitos anos nas coberturas de Fórmula 1. Convivo ainda, de uma certa forma, estou morando aqui no Rio, não vejo o Celso no Rio com a frequência que eu gostaria, mas ele esteve no lançamento do meu livro, por exemplo, que me deixou muito feliz. Enfim, é muito triste mesmo saber que isso acontece agora. E sem a devida, eu vou usar a palavra novamente, devida solenidade. Eu acho que encerrar uma coluna de jornal, depois de quase 40 anos, merecia uma página inteira do Caderno de Esportes, da seção de esportes do Globo, para reviver um pouco de tudo aquilo que o Celso fez. Celso, somos quase vizinhos, vou te visitar, tomar um café, né, aí em Ipanema, onde você mora, e vamos ver se a gente consegue te ler em alguma plataforma, como se diz hoje, né? Se não vai estar mais nas páginas do Globo, azar do Globo. Até amanhã. Amanhã nada. Amanhã é sábado, amanhã não tem GP às 10, nós voltamos na segunda-feira. Um ótimo final de semana para todo mundo. De novo, Celso Ittiberê.
todo o meu carinho, o meu respeito por você, um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro e que espero vai seguir na ativa na plataforma que for, tá bom? Globo, que mancada, hein? Até mais, tchau, tchau.